Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez trazendo o andamento do mercado de ovos nessa primeira quinzena do mês de julho. E quem está aqui para falar sobre os detalhes desse mercado é o Felipe Fabbri, que é analista da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Felipe. Bom dia, Letícia. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham em casa. É sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho sobre o mercado, e principalmente o mercado de ovos, que tem sido bem impactado nos últimos dias. Felipe, como que ficou essa primeira quinzena do mês de julho? A gente sabe que tradicionalmente é um período de melhores compras, né? A população recebeu a massa salarial, está um pouquinho mais capitalizada, apesar da gente estar num período de crise econômica. Então, como que ficou a questão de preços e demanda nessa primeira quinzena? Olha, Letícia, nós tivemos um movimento bem positivo nessa primeira quinzena agora de julho, um mercado comprador, somado aí a uma oferta ajustada na outra ponta, né, que acabou promovendo, então, preços firmes em alta nesse período de 15 dias, considerando até o dia 15 de julho aqui como referência. Nós tivemos nessa primeira quinzena aí uma alta de 8,5% nos preços ao amigo produtor, ou R$17 a mais por caixa de 30 dúzias de ovos, né, só para a gente levar em conta, e o preço hoje está aí na casa de R$ 114,50. Se nós seguirmos aí para os próximos dias nos patamares atuais, nós devemos ter aí o segundo mês com altas consecutivas, depois de termos aí um recuo mais forte no finalzinho de maio, né, e ajustes de plantel de produção entre o final de maio e o início de junho, que acabou levando a esse cenário positivo agora em julho. E, Felipe, o que está pesando mais? São esses ajustes na produção que deixaram um pouco mais equilibrada a relação oferta e demanda, ou a demanda está mais aquecida? O que está pesando mais na composição, então, desse cenário? Olha, Letícia, a gente tem que ponderar que as duas coisas têm se somado nesse momento, né? Nós vimos aí no início do mês a entrada em julho com preços firmes, nós entramos com a referência aí na casa de R$ 105,50, acima dos R$100. Isso acabou sendo em função dos ajustes de produção em meados de maio e começo de junho, né? Então, nós entramos no mês com preços firmes e, além disso, nós tivemos também o recebimento dos salários e as concorrentes, né? A carne, principalmente a carne de frango, tendo uma alta significativa, e o pessoal migrando aí, deixando de ir para a carne de frango, não só a carne de frango, mas também nós temos uma alta bem importante aí no mercado de carne bovina. Carne suína ficou ali andando de lado nessa primeira quinzena, mas essa alta nas concorrentes, principalmente na carne de frango, acabou levando a uma melhora aí no escoamento da produção. O varejo e o atacado conseguiram acabar escoando essa produção que nós tínhamos ali. E, além disso, nós temos que ponderar por outra questão. Pensando só aqui no mercado paulista, nós tivemos em julho uma retomada aí de boa parte das atividades, né, as medidas de restrição sendo deixadas, não deixadas de lado, mas em menor nível, né? Nós temos uma reabertura hoje melhor dos comércios, as escolas com expectativas agora de reabertura, com pelo menos 50% da carga aí em alguns locais. Isso acabou influenciando positivamente o cenário, que, somado a essa oferta ajustada lá em meados de maio e início de junho, acabou favorecendo o cenário de preços. E, Felipe, qual que é a expectativa que a gente tem agora para até pelo menos o final desse mês de julho? Essa demanda deve se manter, tendo em vista esses altos patamares dos preços das carnes, né, das outras proteínas concorrentes, ou não? Deve cair um pouquinho? Como que deve ficar essa relação? Olha, Letícia, no curto prazo eu pondero aqui duas visões, né? Nós temos a entrada da segunda quinzena, ela é tipicamente um momento de menor capitalização da população, e o pessoal acaba optando aí por proteínas com preços menores, né? Mas o que eu pondero, nós podemos ter um cenário onde essa descapitalização ela venha a influenciar não só o escoamento das carnes, né, a demanda pelas carnes, mas também a demanda por ovos, e isso acabar impactando um pouco dessas altas, devolvendo um pouco das altas que nós tivemos. Mas, por outro lado, pensando em mercado e consumo, eu acredito que nós podemos ter um segundo cenário aí, esse efeito, essa questão das carnes com preços mais elevados, puxando a população
para um consumo de ovos mais firmes e mantendo os patamares atuais. Então, são dois cenários que nós podemos traçar para o curto prazo, a depender aí de como vai ser a dinâmica nas concorrentes, mas o que nós temos que ponderar aí como um todo é também a questão dos custos de produção para o avicultor, que mesmo com essas altas nos últimos dias aí, nessa primeira quinzena, acabou sendo impactado pelos custos de produção, com destaque aí a questão do milho, né? Então, pelo lado da oferta, o que nós podemos ter? Dois cenários. A segunda quinzena, com menor poderio econômico aí da população, devolvendo parte das altas, ou o segundo cenário, onde esses preços mais elevados das carnes acabem beneficiando esse aumento de ovos e os preços se mantenham, pelo menos, nos patamares atuais que nós temos trabalhado. Então, sobre os custos de produção, vamos voltar um pouquinho a esse assunto. No final de junho, a gente teve aí um certo arrefecimento nos preços, principalmente dos insumos para alimentação das aves, mas esse cenário virou depois das fortes geadas que atingiram as principais regiões produtoras do milho safrinha. Fábio, como que a gente consegue diferenciar, então, essa relação de troca, principalmente para o milho, no final de junho e agora nessa primeira quinzena de julho? Letícia, isso mesmo, ali no finalzinho de junho nós vimos uma janela de oportunidade muito interessante, que há um bom tempo nós não tínhamos um setor aí de avicultura de postura. O milho acabou recuando em meados da segunda quinzena ali, chegou a ser negociado a R$ 88,00. Naquele momento nós tínhamos expectativas positivas com relação à safra norte-americana, a questão climática lá ajudando, o câmbio caindo, né? Nós tínhamos um câmbio ali oscilando na casa de R$ 5,00 até abaixo dos R$ 5,00, que acabou impactando também os preços do milho aqui no mercado doméstico. E além disso, também a gente não tinha ainda a questão climática aqui no Brasil pressionando, como acabou pressionando aí no finalzinho de julho, na segunda quinzena de junho e início agora nessa primeira quinzena de julho, o que acabou trazendo os preços mais firmes. Só para ter uma ideia, essa referência aí que chegou a R$ 88,00, considerando Campinas aí, né, saca de 60 quilos para Campinas, R$ 88,00, nós tínhamos naquele momento para o avicultor de postura 14 caixas sendo necessárias para comprar aí 30 dúzias, né? Para comprar uma tonelada, 14 caixas de 30 dúzias para comprar uma tonelada do cereal. E hoje, já o mercado tendo virado, nós temos a questão das geadas influenciando importantes áreas produtoras aí. A Conab trouxe uma revisão para baixo aí para o milho safrinha, já mostrando um impacto bem negativo com relação à oferta de milho para o curto prazo. Nós temos hoje a referência em R$ 102,00, um aumento de 18%, se a gente for parar para comparar com aqueles R$ 88,00 que eu citei. E hoje nós temos aí quase 14,9 caixas aí com 30 dúzias de ovos sendo necessárias para comprar uma tonelada de milho, ou seja, um recuo no poder de troca para o avicultor de 6,2%. E pensando aí em curto prazo e custo de produção, o cenário deve seguir de pressão para o avicultor, né? Nós não devemos ter revisões positivas. A questão das geadas, elas seguem impactando áreas de produção aí com grande relevância agora na safrinha, e até o final de julho aí, nós devemos ter um cenário de preços firmes ainda. Talvez a questão dos custos possa levar a novos ajustes de produção, pensando em um ajuste aí com relação à produção e custo que nós tenhamos aí no curto prazo. Certo. Felipe, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Nós é quem agradecemos. A Scott Consultoria está sempre à disposição aí para falar um pouquinho a respeito dos mercados em geral. Um abraço a todos e um ótimo dia, Letícia. Estivemos aqui, portanto, com o Felipe Fabbri, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo, então, um panorama de como foi o andamento do setor de ovos nessa primeira quinzena de julho. Segundo ele, houve um aumento no preço pago ao produtor, um aumento de cerca de 8,5% nessa primeira quinzena, chegando, então, a R$ 114,50 a caixa com 30 dúzias de ovos, referência São Paulo. Mas
mesmo com esse aumento que a gente viu no preço pago ao produtor, o repique no preço do milho fez esse poder de compra, então, do avicultor de postura para comprar o insumo, né, um dos principais componentes da ração das aves, que é o milho, esse poder de compra ficou corroído. Então, em junho se viu uma oportunidade boa quando esse preço do milho deu uma melhorada, deu uma arrefecida, chegando a cerca de R$ 88,00 a saca. Então, lá em junho, o produtor de ovos, tinha uma relação de troca de cerca de 14 caixas com 30 dúzias de ovos para comprar 1 tonelada de milho. E agora, mesmo com esses preços maiores nessa primeira quinzena de julho, o avicultor de postura precisa de quase que 15 caixas com 30 dúzias de ovos para comprar 1 tonelada de milho, ou seja, uma redução de 6,2% no poder de compra do avicultor em relação ao milho. De acordo com o Felipe Fabbri, essa pressão exercida pelos custos de produção deve continuar pelo menos até o final desse mês de julho, né, já que as principais regiões produtoras do milho safrinha vão acelerar a colheita lá para agosto, mas ainda assim as perspectivas não são tão positivas assim. Em relação aos preços dos ovos pagos aos produtores, ajustes que foram feitos na produção em meados de maio, começo de junho, fizeram então a relação oferta e demanda ficar mais equilibrada, mais ajustadinha, e isso então melhorou esses preços pagos aos produtores. E também temos o lado da demanda, que segue bem aquecida, uma vez que a carne de frango, que costuma ser a mais barata, a mais competitiva, teve altas no mercado, então boa parte da população migrou para o consumo de ovos. Eu agradeço a audiência de todos vocês e daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.